Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você já se perguntou como é viver com uma pessoa por 10 anos e então perceber que você era apenas um substituto que foi jogado fora? Infelizmente, uma situação dessas aconteceu comigo e minha esposa fingiu me amar todo esse tempo. Eu estava muito deprimido e bravo, mas eventualmente encontrei forças para resistir. Durante todo o funeral, permaneci sentado no fundo da igreja, tendo entrado despercebido quando começou. Eu não tinha intenção de encontrar a família enlutada durante a visita para expressar falsas condolências sobre seu ente querido falecido, especialmente porque ele não merecia nenhum elogio. Na realidade, ele era um indivíduo desprezível e eu não poderia estar mais feliz com sua morte. Eu só queria que seus momentos finais fossem agonizantes para espelhar o sofrimento que ele me causou emocionalmente apenas alguns anos antes. Finalmente, o pastor concluiu seu monólogo e o culto chegou ao fim. O caixão foi solenemente carregado pelo santuário em direção à porta da frente, onde seria colocado no carro funerário que o aguardava. A família seguiu com a viúva enlutada na frente, com lágrimas escorrendo pelo rosto mais uma vez. Eu não conseguia entender o porquê, mas quando ela se aproximou da última fileira, seu olhar inexplicavelmente se fixou no meu. Durante toda a manhã, eu mantive um sorriso no rosto e continuei a fazê-lo. À primeira vista em minha direção, a viúva pareceu assustada, provavelmente surpresa que alguém sorrisse para ela durante o funeral de seu marido. No entanto, quando o reconhecimento surgiu em seus olhos, o choque se transformou em fúria. Mantive meu olhar firme sobre ela, sem piscar, até que ela finalmente desviou os olhos e saiu da igreja. Seguindo-a de perto, sua mãe imediatamente me reconheceu, seu rosto corando de vergonha antes que ela rapidamente desviasse o olhar. Pelo menos alguém na família sentiu remorso pelo que ocorreu. Hoje marcou o primeiro encontro com qualquer uma das mulheres em mais de 5 anos. Minha raiva permaneceu inabalável. Eu me peguei desejando que minha ex-esposa morresse antes de mim para que eu também pudesse comparecer ao funeral dela. Mais de 6 anos atrás, ela e eu formamos uma equipe impressionante. Nós aproveitamos uma década de casamento feliz. Ela ocupava uma posição respeitada como advogada em uma firma líder em nossa cidade na Costa Leste, enquanto eu florescia como um proeminente desenvolvedor imobiliário em nossa região, superando até mesmo o renomado Tracy Conroy em ganhos. Então, o agora falecido, muito vivo na época, começou a sabotar minha vida. Não acredito que sua intenção fosse arruinar minha vida diretamente. Eu era apenas um dano colateral em sua busca para reconquistar minha esposa. Ele simplesmente não se preocupou com quem estava em seu caminho. Tracy e outra jovem advogada apareceram em uma exposição de arte, apresentando um grupo de pintores emergentes. Eu estava lá em nome da empresa de desenvolvimento para a qual eu trabalhava na época, o Watford Group, que estava patrocinando o evento. Aos 24 anos, eu estava ganhando bem, em boa forma e razoavelmente atraente, e aproveitei essas qualidades para construir uma reputação como alguém que era popular com as mulheres. No entanto, tudo mudou quando vi Tracy Truman. Foi como se um raio tivesse me atingido, me deixando atordoado da cabeça aos pés. Tracy era deslumbrante, seu cabelo loiro caía em cascata até o meio das costas, seus olhos eram de um azul cobalto impressionante, ela tinha um rosto angelical com lábios vermelhos e carnudos, e sua figura era a de uma deusa. Enquanto ela conversava com sua amiga, ela lançou um sorriso em minha direção e eu juro que meu coração pulou uma batida. Peguei 2 taças de chablis e uma dose de tequila Dom Julio no bar, aproximei-me dos dois e me apresentei. Reconheci que minha abordagem pode ter sido um pouco ousada, mas ambos aceitaram graciosamente uma taça de vinho quando a ofereci. Nós nos envolvemos em uma conversa leve por um tempo antes de explorar a obra de arte juntos. Fiquei sabendo que Tracy e Lenore Gold eram colegas de quarto e amigas próximas, ambas com um entendimento mais profundo do mundo da arte do que eu. No entanto, fui rápido em entender,
e acho que elas ficaram impressionadas com minha capacidade de não apenas manter o ritmo, mas também contribuir para a discussão. Tive uma noite agradável com as duas mulheres, mas meu foco sempre foi Tracy. Antes de nos separarmos, criei coragem para pedir o número de telefone dela, embora eu tenha esperado uma semana antes de ligar para convidá-la para jantar. Apesar de ter sido rejeitada 6 vezes inicialmente, ela finalmente concordou, talvez apenas para acessar meus pedidos persistentes. Se ela esperava que eu desistisse, ela estava enganada. Nosso primeiro encontro pareceu promissor para mim, embora não tenha saído como eu esperava. Jantamos em uma churrascaria fina e dançamos em uma boate onde me senti confiante na pista de dança, mesmo em comparação a ela. No entanto, a noite terminou com um aperto de mão educado enquanto eu a acompanhava para casa, e ela recusou um segundo encontro. Nem preciso dizer que fiquei decepcionado. Decidindo dar espaço a ela, me abstive de contatá-la por mais 2 semanas. Quando finalmente a convidei para sair novamente, dessa vez para uma apresentação de quarteto de cordas seguida de um jantar tardio, ela concordou. No final da noite, recebi um breve beijo nos lábios, e ela concordou com outro encontro para o fim de semana seguinte. Pelos 6 meses seguintes, mantivemos esse relacionamento reservado e hesitante. Eu estava profundamente apaixonado pela versão de Tracy que ela me revelou, mas senti que ela estava se segurando por algum motivo não revelado. Eu esperava que não fosse porque ela não compartilhava os mesmos sentimentos por mim e estava tentando poupar meus sentimentos. Como ela não foi direta sobre isso, me senti compelido a agir. Como ainda não tinha feito planos para o próximo fim de semana, decidi ligar para o escritório de advocacia dela na quarta-feira e deixei uma mensagem indicando que precisávamos ter uma conversa. Ela retornou minha ligação em 10 minutos. Está tudo bem, Jimmy? Você parecia bem sério, ela perguntou. Tracy, nós realmente precisamos conversar. Vamos nos encontrar na minha casa hoje à noite às 8. Tudo bem, Jimmy. Sua casa às 8 é. Apesar de namorar por mais de 6 meses, Tracy só tinha visitado minha casa algumas vezes e ela nunca pareceu confortável durante essas visitas. No entanto, eu precisava de um ambiente tranquilo, sem distrações, para avaliar o futuro do nosso relacionamento. Quando Tracy chegou, ela parecia nervosa, vestida com jeans e um moletom. Dei-lhe as boas-vindas e ofereci-lhe uma bebida, mas ela recusou. Guiando-a para o sofá na sala de estar, sentei-me em frente a ela, a cerca de 2 pés de distância. Não preciso saber de tudo, mas preciso do suficiente para entender o que você está escondendo de mim e determinar se podemos seguir em frente, expliquei. Meus sentimentos por você ficam mais fortes a cada encontro, mas não tenho certeza se você sente o mesmo. Tracy começou a chorar e eu instintivamente a abracei, abraçando-a a mim enquanto ela soluçava por vários minutos. Quando ela finalmente se recompôs e me olhou diretamente nos olhos, ela se abriu. Jim, meu relacionamento anterior terminou muito dolorosamente e eu estava hesitante em começar algo novo, ela admitiu. Mas o fato de estarmos com você me mostrou que você é diferente dele, e para ser honesta, acho que poderia me apaixonar por você. Meu coração parecia pronto para pular do meu peito, e à distância, coros celestiais pareciam estar cantando. Nós nos retiramos para o quarto, onde passamos a noite mais inesquecível. Naquele momento, percebi que ela era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. 3 meses depois, ela me levou para a casa dos pais dela para conhecer a família. Durante aquele fim de semana, eu a pedi em casamento e a apresentei com um anel de diamante. Sem hesitar, ela aceitou, e eu fiquei extasiado de felicidade, o que ajudou a aliviar a sensação incômoda que tive durante todo o fim de semana de que algo não estava certo. Enquanto os pais de Tracy pareciam agradáveis, mas reservados comigo, eu atribuí isso ao fato de termos acabado de nos conhecer. Pelo contrário, sua irmã mais velha, Leslie, parecia genuinamente solidária, junto com seu marido, Stephen, que me acolheu calorosamente. Os pais de Tracy residiam em uma cidade um pouco menor na costa leste, a cerca de 2 horas de carro de nós, perto o suficiente para visitas, mas com distância suficiente para privacidade. Como nosso casamento estava marcado para a igreja da cidade natal de Tracy, ela e sua mãe passaram bastante tempo planejando juntas. Virou rotina para Tracy passar fins de semana inteiros em casa.
Embora eu ocasionalmente me juntasse a ela, muitas vezes parecia que eu estava me intrometendo, então eu optava por passar um tempo com Lazy Steve, a apenas 15 minutos de carro, aproveitando a companhia deles e compartilhando algumas cervejas. Exceto pelo falecimento inesperado do meu sogro, Mel, aos 68 anos, devido a um ataque cardíaco repentino cerca de 5 anos depois do nosso casamento, tudo parecia maravilhoso em nosso pequeno mundo. Claro, como qualquer casal, enfrentamos desafios ocasionais, mas, no geral, a vida parecia quase inacreditavelmente boa. Nosso trabalho às vezes nos mantinha separados por uma semana ou mais, mas Tracy estava rapidamente crescendo como uma advogada requisitada em nossa cidade, e eu estava me destacando em minha carreira. A única coisa que faltava parecia ser filhos, apesar de nossos esforços. Imagino que não se pode ter tudo. Então veio a festa de 70 anos da mãe dela. Tracy e Les organizaram secretamente o evento inteiro, pegando a mãe dela completamente desprevenida. Ela chegou na casa de Leslie e estive esperando um jantar tranquilo em família, apenas para ser recebida por 50 amigos e parentes que saíram para surpreendê-la, com pessoas entrando e saindo durante toda a tarde. Enquanto conversava com Steve no canto da sala de estar, ouvi Tracy em meio a um pequeno grito perto da porta da frente. Olhando de relance, a vi abraçando um cara da nossa idade, em quem ela pulou nos braços. Presumindo que ele fosse um velho amigo da família que apareceu para desejar feliz aniversário a Alva, não pensei muito nisso. No entanto, quando notei o rubor de Alva enquanto ela olhava para mim, não consegui me livrar da sensação. Voltando-me para Steve para retomar nossa conversa, descobri que ele havia seguido em frente, então fui até o bar para pegar outra cerveja. Normalmente não sou do tipo ciumento, mas não pude deixar de notar Tracy absorta em uma conversa com a aparente velha amiga da família. Suas interações pareciam íntimas, com toques frequentes e o braço dele em volta dos ombros dela. Assim que pensei em me aproximar da minha esposa, Alva me chamou para conhecer um primo distante. Quando consegui voltar, Tracy e o cara tinham desaparecido de vista. 1 hora se passou sem ver Tracy, o que me levou a procurá-la. Por fim, avistei-a com o mesmo cara, ainda mantendo proximidade física enquanto conversavam com rostos desconhecidos. Talvez fosse minha imaginação, mas a conversa pareceu silenciar conforme eu me aproximava. Eu me aproximei silenciosamente de Tracy e sua amiga, gentilmente removendo seu braço do ombro de Tracy sem chamar atenção. Ele hesitou em minha direção, mas Tracy se posicionou suavemente entre nós, fazendo com que parecesse quase natural. Jason Battendorf, Bate, permita-me apresentar meu amado marido, Jim Conroy. Jim, Jason e eu nos conhecemos desde a 4ª série, quando sua família se mudou para o bairro. Jason, Jim e eu estamos casados e felizes há uma década. Com isso, ela exibiu suas alianças de noivado e casamento balançando os dedos para ele ver. Embora eu não tenha ficado satisfeita com seu comportamento, escolhi não aumentar as coisas na comemoração do aniversário de 70 anos da minha sogra. Cumprimentei-o com um aperto de mão firme, um sorriso fraco e depois voltei para o bar. Quando me virei, notei Tracy dando a ele um olhar interrogativo. Durante a viagem para casa, Tracy e eu discutimos a festa, mas Jason Battendorf não foi mencionado. Eu descartei o incidente anterior como uma reação exagerada da minha parte e não o mencionei durante a viagem para casa. 2 semanas depois da festa, Tracy me informou que planejava passar alguns fins de semana na casa da mãe, começando nas manhãs de sábado e ficando até o meio-dia de domingo. Ela expressou saudades da mãe e percebeu a importância de valorizar o tempo juntas, especialmente considerando que sua mãe não estaria por perto para sempre. Tendo perdido meus pais no começo dos meus 20 anos, eu simpatizava com seu desejo de se conectar com sua mãe e não tinha objeções. Ocasionalmente, eu a acompanhava, mas, na maioria das vezes, ela dirigia até lá sozinha. Quando ela ia, nossas noites de sexta-feira eram frequentemente preenchidas com intimidade apaixonada para nos ajudar no fim de semana. Cerca de 6 meses depois, enquanto Tracy estava visitando sua mãe, recebi uma ligação de Lisa da All About Flooring perguntando sobre Tracy. Ela precisava da opinião de Tracy sobre a instalação dos novos azulejos da cozinha. Como não era meu projeto, eu não tinha as informações necessárias para ajudá-la. Lisa mencionou que toda vez que ela liga para o celular de Tracy, ele vai direto para o correio de voz,
Como se Tracy o tivesse desligado, expliquei. Isso não pode estar certo. O telefone de Tracy está sempre ligado, exceto em raras ocasiões, como quando estamos fora, assegurei a Lisa. Tentarei contatá-la ou encontrá-la para passar sua mensagem. Depois de descobrir que o telefone de Tracy estava realmente desligado, disquei para o telefone fixo dela através de Alva e pedi para falar com Tracy. Por que você não ligou para o celular dela? Alva me questionou, parecendo um pouco tensa. Tentei, mas o telefone dela estava desligado. Eu respondi. Você poderia pedir para ela me ligar? Ela não está em casa no momento. Ela saiu para dar uma volta. Alva tropeçou nas palavras. Deixe-me anotar uma mensagem. Era evidente que Alva estava tentando encobrir Tracy, mas seu engano não era convincente. Só peça para ela retornar minha ligação quando voltar, ok? Eu tive uma forte sensação de que algo não estava certo. Mãe? Falei suavemente antes de encerrar a ligação. Você pode me dizer uma coisa que é verdade aqui? Tracy pelo menos te visita quando está na cidade? Ela passa por aqui por um tempo, Alva sussurrou de volta. Cerca de 1 hora depois, Tracy finalmente me ligou do celular dela. Desculpe por não ter conseguido falar antes, querida. Eu tive que carregar meu telefone. Eu estava dando uma volta no bairro da mamãe quando você ligou. O que está acontecendo? Eu tive que dar crédito a ela. Ela estava incrivelmente composta, sem saber que a incapacidade de Alva de mentir praticamente a havia exposto. Ela acreditava que poderia continuar com a charada. Meu coração estava doendo, mas eu o escondi, instruindo-a a contatar Lisa sobre o azulejo. Certo, querida. Vou fazer isso. Obrigado. Tenho que ir. Assim que Tracy desligou, liguei imediatamente para minha cunhada. Conte-me tudo. Agora, exigi bruscamente, sem me dar ao trabalho de me apresentar. Quem é esse Jason Battendorf para Tracy? Ouvi um suspiro, seguido por um longo silêncio. Fiquei em silêncio, prolongando a tensão ainda mais. Qual é a história? Você o conheceu na minha casa durante a festa de aniversário da mamãe alguns meses atrás. Tracy e eu temos uma longa história com ele. A família dele se estabeleceu em nossa vizinhança quando ele tinha cerca de 9 anos. Agora, conte o que você e Tracy estão escondendo de mim, gritei ao telefone. É notícia velha, Jim, Leslie começou a objetar. Não, não é. Parece o fim do meu casamento, lamentei. Espere. O que você suspeita? A voz de Leslie carregava uma urgência genuína. Minha esposa tem passado os fins de semana na sua cidade supostamente visitando sua mãe. Mas tenho quase certeza de que ela não está passando a maior parte do tempo com a mamãe. Então, quem é esse cara? Ele é quem quase destruiu Tracy. Eu presumi que ela já teria te contado, Leslie começou. Ela compartilhou pouco sobre seu passado romântico e eu não senti que era meu lugar para bisbilhotar. Eu também não divulguei muito sobre o meu. Acho que Tracy se apaixonou por Bat quase imediatamente depois que ele se mudou para o quarteirão abaixo da nossa casa. Ele era 1 ano mais novo que eu e 1 ano mais velho que ela. Ela praticamente o seguiu como um cachorrinho desde o começo. Eles namoraram durante o ensino médio e nossas famílias sempre foram próximas. Acho que todo mundo simplesmente presumiu que eles se casariam depois que ela terminasse a faculdade. Como ele era 1 ano mais velho, ele terminou a escola 1 ano antes dela. Além disso, ela precisaria passar alguns anos na faculdade de Direito. No entanto, pouco antes de seu último ano na faculdade, Bat desapareceu por algumas semanas, deixando ambas as famílias chocadas e procurando ativamente por ele. Após aproximadamente 2 semanas, ele retornou sem explicação, acompanhado de uma esposa. Tracy especialmente ficou devastada e chorou por semanas antes de retornar a Cornell para seu último ano. Parece que ela não namorou ninguém até você entrar em cena 3 anos depois. Jimmy, deve haver uma explicação racional para tudo isso. Tracy te ama completamente e não consigo imaginá-la voltando para aquela pessoa desonesta. Expressei gratidão a Leslie por sua honestidade e pedi que ela se abstivesse de discutir o assunto com Tracy.
Apesar da aparência preocupante da situação, eu não tinha evidências concretas da infidelidade de Tracy e ainda havia uma possibilidade de que eu pudesse ter esquecido algo. Embora eu reconhecesse a pequena chance de estar enganado, me senti compelido a dar a Tracy o benefício da dúvida. Quando Tracy entrou casualmente em nossa casa no final da tarde de domingo, seu comportamento despreocupado típico permaneceu inalterado. Seguindo sua rotina habitual, ela nos cumprimentou casualmente antes de subir as escadas para se refrescar, referindo-se a isso como remover a sujeira da estrada. Embora essa observação costumava me divertir, não pude deixar de suspeitar que ela estava se limpando do cheiro de intimidade em vez da sujeira real da estrada, amortecendo minha resposta habitual. Como uma advogada proeminente, Tracy possui uma percepção aguçada das pessoas, então tenho certeza de que ela sentiu a tensão entre nós. Ao retornar para o andar de baixo, depois de escovar os dentes, devo notar, ela se aproximou de mim e me deu um beijo apaixonado. No entanto, ela logo foi para o outro lado da sala, absorta no jornal de domingo. Normalmente ela se envolveria em uma conversa depois de descer, mas hoje a atmosfera parecia um tanto sufocada. Ela mencionou brevemente ter ligado para Lisa sobre o piso da cozinha e se desculpou rapidamente por perder minha ligação porque seu telefone estava desligado. A semana seguinte em casa foi marcada pelo silêncio, com comunicação mínima entre nós. Tracy provavelmente notou minha distração, mas ela não fez nenhum esforço para lidar com isso ainda. Eu não conseguia discernir se ela me considerava alheio ou se ela evitava confrontar uma situação que poderia levar ao divórcio. Na manhã da segunda-feira seguinte, eu havia contatado meu advogado para iniciar os procedimentos de divórcio. Tracy foi minha alma gêmea, o centro do meu mundo por uma década. A dor dessa decisão parecia uma adaga se torcendo em meu coração. Tracy não esperou um mês inteiro antes de retornar para visitar sua mãe. Em vez disso, ela voltou depois de 3 semanas expressando quanto sentia falta da mãe. Apesar da minha indiferença, fiz arranjos para que meu investigador particular reunisse informações sobre o paradeiro dela. Marcamos uma reunião para segunda-feira de manhã no meu escritório. Não precisei contatá-la no fim de semana, então tudo voltou ao normal quando ela chegou no domingo à noite. Depois de um banho, ela me cumprimentou com um beijo apaixonado, ainda exalando o cheiro de pasta de dente fresca. Ela retomou seu comportamento falante habitual, contando sua visita com Alva e os eventos do fim de semana. Embora eu agora soubesse que suas histórias eram ensaiadas, fingi interesse, até mesmo fazendo perguntas investigativas. Apesar de pegá-la desprevenida, ela lidou com o interrogatório habilmente, exibindo suas habilidades como advogada. Infelizmente, meu encontro com o investigador particular saiu exatamente como eu esperava. Aparentemente, Tracy passou o fim de semana inteiro com Jason Buttendorf, parando apenas brevemente na casa de Alva. Na manhã de sábado, antes de ir para a casa de Jason, de alguma forma o detetive conseguiu entrar no apartamento de Jason e instalar câmeras escondidas equipadas com gravações de áudio. Depois de assistir a algumas das filmagens, ouvi-os trocando palavras carinhosas, lembrando-me de que eles eram apaixonados um pelo outro no ensino médio. Enquanto eu olhava as fotos, uma imagem me atingiu profundamente, trazendo lágrimas aos meus olhos. A foto mostrava os dois na cama, anéis brilhando nela, e ele estava sorrindo para ela. Mas o que realmente me atingiu foi o olhar de pura adoração no rosto de Tracy e em seus olhos, uma expressão que eu nunca tinha visto em todos os 10 anos do nosso casamento. Transmitia uma sensação de pertencimento a ele, um sentimento que eu nunca havia sentido por ela. Parece que durante aqueles 10 anos em que só fiquei no lugar dele, devo ter ficado ali olhando para aquela foto específica por 2 minutos, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, antes que meu investigador me tirasse do meu torpor. Vou deixar você processar isso, Sr. Conroy. Vou me mostrar para fora, ele disse. Eu me senti melhor depois de levar um soco no estômago. Eu cambaleei até meu banheiro particular, me inclinei sobre o vaso sanitário e expulsei o jantar da noite passada, e talvez o almoço também. Foi um empurrão monumental. Embora eu tivesse previsto o que estava por vir, eu ainda não estava remotamente preparado para lidar com isso. A vida que eu achava que conhecia deixou de existir, e ainda assim, apesar da minha devastação, é difícil parar de amar alguém, não importa o quão bravo e ressentido eu esteja.
Apenas uma semana depois, nosso aniversário estava se aproximando, e de acordo com a tradição, naquela sexta-feira depois do trabalho, nos reuniríamos em nosso restaurante italiano favorito para um jantar agradável, seguido de dança, e então uma noite apaixonada. Talvez se eu pudesse passar isso em um ambiente romântico e nostálgico, poderíamos ter uma conversa de coração para coração, e talvez consertar o que estava quebrado, ou pelo menos começar a consertar. Meu casamento terminou em 30 de março, 11 anos e 2 dias depois de ter começado. Na sexta-feira seguinte ao aniversário, tínhamos reservas no Maricelis para as 19 horas. Parei em uma floricultura local e comprei uma dúzia de rosas vermelhas antes de chegar ao restaurante às 18 horas e 55. A recepcionista me acomodou e comprei uma garrafa de champanhe. 7 horas se passaram sem que ela chegasse. Às 19 horas e 30, eu tinha pedido um aperitivo. 8 horas chegaram e passaram. Finalmente, às 8 horas e 15, desisti da nossa mesa, dei uma gorjeta generosa à garçonete e fui para um assento no bar. Às 9 horas, o telefone dela estava desligado, mandando minhas ligações direto para o correio de voz. Às 10, pedi ao barman para chamar um táxi para mim devido ao meu consumo de álcool em excesso para dirigir com segurança. Dei uma boa gorjeta a ele também e embarquei na viagem mais longa para casa que já fiz. Quando cheguei, minha casa estava escura. Durante todo o fim de semana, não ouvi nada de Tracy. Não tentei mais entrar em contato. Em vez disso, fiquei em casa, bebendo. Terminei uma garrafa de Monk Shoulder Scott no sábado, e outra de Angels Envy no domingo. Por volta das 16 horas daquela tarde, ela voltou, carregando uma sacola, e prontamente anunciou sua intenção de ir lavar a sujeira da estrada. Pulei do sofá e me aproximei dela antes que ela pudesse reagir. Não me surpreendeu que ela cheirasse a intimidade recente. Começando cedo a visitar a mamãe neste fim de semana, eu a provoquei enquanto ela começava a se retirar. Eu estava bem ciente do cheiro de uísque no meu hálito, misturado com o que quer que eu tivesse roubado da geladeira antes. Ela se virou, buscando distância, e seu olhar caiu sobre ele, talvez detectando o odor antes de notá-lo visualmente. Lá estava uma caixa de comida de Marichelle, intocada por quase 2 dias, emitindo um cheiro ruim, em sua querida mesa baixa em frente ao sofá. Ao lado dela, rosas murchas, jaziam morrendo. Choque tomou conta de seu rosto, reconhecimento surgiu em seus olhos. Mamãe tinha um problema que exigia minha atenção, ela começou, mas eu rapidamente levantei as 2 mãos para detê-la. Nunca antes eu tinha estado tão perto de bater em uma mulher. Em vez disso, peguei a pasta ao lado das rosas, abrindo-a e espalhando várias fotos dela e de bate no ar. Sua mulher enganosa e desleal, eu cuspi. Ele quase te destruiu antes, e agora você o deixou nos destruir. Eu te dei tudo de mim acreditando que você sentiu o mesmo, apenas para descobrir que você o amava mais. Você nos rejeitou por ele, sua mulher tola. Tracy parecia assustada e atordoada. Eu nunca tinha me dirigido a ela dessa maneira. Eu senti que ela temia que eu pudesse machucá-la. Eu te amo, Jimmy, ela finalmente gritou. Eu amo vocês dois, me desculpe, ele foi meu primeiro, e ele continua sendo sua prioridade, eu interrompi. Vá até ele, eu não vou atrapalhar você. Na verdade, eu não suporto olhar para você. Faça outra mala e vá embora, volte quando eu não estiver aqui para coletar quaisquer pertences que você queira manter, e leve isso com você, já que não tem mais significado para mim, sua pessoa desprezível. Depois disso, tirei minha aliança de casamento e joguei na direção dela. Ela errou ao pegá-la, e ela caiu no chão. Ignorando, ela correu para o nosso quarto e rapidamente colocou alguns itens em uma mala grande. Olhei para ela enquanto ela descia as escadas. Você me destruiu completamente, sua pessoa desprezível. Agora entendo que você idolatra aquele homem assim como eu te adorava, completamente, sem reservas, mas evidentemente isso não foi suficiente. Você vai voltar para aquele indivíduo inútil que uma vez te abandonou para se casar com outra pessoa. Ele ao menos se desculpou sinceramente por isso? Ela saiu de casa em um turbilhão de lágrimas. Eu não poderia me importar menos. O divórcio foi finalizado em aproximadamente 9 meses.
Dividimos nossos bens de forma justa, já que vivíamos em um estado sem culpa. Deixei tudo para meu advogado cuidar, comparecendo apenas à assinatura oficial do divórcio. Talvez se sentindo culpada, ela não pediu pensão alimentícia, embora pudesse facilmente ter feito isso. Apesar de sua carreira bem-sucedida como advogada, eu estava ganhando significativamente mais, como eu havia previsto, já que morávamos em um estado sem culpa. Então isso foi uma surpresa agradável. Por 4 anos após o funeral, não cruzei com Tracy até uma noite em um bar que eu frequentava com frequência. Embora, para ser exato, não fui eu quem notou sua presença. Foi um dos meus amigos. Aconteceu em uma noite de sábado quando a pessoa com quem ela estava começou a se comportar de forma inapropriada. Ei, não é sua ex-esposa com aquele cara imponente ali? Comentou meu amigo Brad. Virei-me para onde ele gesticulava e de fato avistei um homem grande com a mão firmemente segurando o braço de Tracy, envolvido no que parecia ser uma troca acalorada. Observando por cerca de meio minuto, era evidente pela expressão de Tracy que eles estavam em algum tipo de disputa, e apesar de seus esforços, ela não conseguia se livrar de suas garras. Ele era realmente muito grande, provavelmente em torno de 6 pés e 4 polegadas e 225 libras. Comparativamente, eu tenho 6 pés e peso 180 libras. Embora eu não seja frágil, minha experiência em altercações físicas se limita a uma única luta, que por acaso perdi. Eu tinha esperança de que a situação não chegasse a esse ponto e que o homem entendesse a indireta. Vendo minha relutância, Brad ofereceu ajuda, ao que respondi, não há necessidade de nós dois agirmos heroicamente e arriscarmos se chegar a esse ponto. Aproximei-me da mesa deles e perguntei se havia algum problema. Tracy olhou para mim com os olhos arregalados, enquanto Big Dick nem sequer me reconheceu e simplesmente zombou. Não, a menos que você esteja procurando confusão, homenzinho, ele retrucou. Escute, amigo, respondi o mais calmamente possível. Essa mulher que você está segurando é minha ex-esposa, e eu a desprezo mais do que qualquer um, mas se alguém vai lidar com ela de forma rude, serei eu. Entendido? Se ela é sua ex, por que você se importa? Ele desafiou. Porque nem ela merece esse tratamento. Agora solte, seu idiota. Eu observei atentamente enquanto ele soltava Tracy, então inesperadamente balançou para mim. Eu consegui desviar parcialmente do soco mirado no meu rosto, mas levei um golpe forte no meu ombro. Droga! Exclamei enquanto minha raiva se intensificava. Percebi que minha frustração era menos direcionada a ele e mais a ela, mas ele estava no lugar errado na hora errada. Eu me lancei contra ele, dando uma cabeçada em seu queixo e o mandando cambaleando de volta para a mesa que ele tinha acabado de desocupar. Ele se dobrou de dor, e a próxima coisa que eu soube foi que eu estava dando pancadas em seu rosto. 10 minutos depois, um paramédico inspecionou minha mão sangrenta e fraturada, me informando que eu precisava ir ao pronto-socorro para engessá-la. O sangue não era meu. Acontece que eu tinha entrado em fúria gritando, eu te odeio e espancado o cara até ele ficar uma bagunça sangrenta. Uma ambulância o levou para o hospital. Felizmente, testemunhas o viram me bater primeiro, caso contrário, eu provavelmente estaria indo para a cadeia. Antes que meus amigos me levassem para o pronto-socorro, tive que responder a uma enxurrada de perguntas dos 2 policiais que chegaram com os paramédicos e a ambulância. Quando terminaram, Tracy ficou de lado esperando para falar comigo. Ela se aproximou cautelosamente. Você realmente quis dizer isso quando disse que me odiava? Ela perguntou suavemente. Eu sei que você estava gritando com Ernie, meu par, mas eu senti como se estivesse falando comigo. Você realmente me odeia tanto assim, mesmo depois de todos esses anos? Eu olhei para baixo. Sim, eu ainda te odeio, mas só porque eu te amei tão intensamente. Do jeito que você amou Bate completamente, sem reservas, com todo o seu coração e alma. Foi assim que eu te amei. Mas você me enganou e me traiu, me mostrando que você era dele, e nunca meu. Como eu poderia não odiar você? Mas nós tivemos 10 bons anos juntos. Isso não significa nada? Ela implorou. Você simplesmente não entende. Você teve 10 bons anos comigo enquanto eu tocava o segundo violino para Bate.
Eu posso ter acreditado que aqueles anos foram bons, mas era tudo fachada. Eu estava em segundo no seu coração o tempo todo quando eu pensava que estava em primeiro. Você roubou 10 anos de amor de mim. Acabei vendo 2 terapeutas depois do que meus amigos apelidaram de Incidente Tracy. A primeira foi abordar meus problemas de raiva. Os policiais na cena me ofereceram uma advertência por escrito se eu concordasse com a terapia, sem apresentar queixa criminal. O Dr. Seth Friedman acabou sendo bem agradável, e acredito que ele, no fim das contas, me ajudou a lidar com meus problemas de raiva e confiança. O segundo terapeuta se concentrou em reabilitar minha mão. Embora a cirurgia não fosse necessária, as fraturas demoraram um pouco para cicatrizar, então meu médico recomendou fisioterapia, com a qual concordei sem hesitar. Assim, comecei as sessões 2 vezes por semana com Lucy Yamaguchi, uma terapeuta do hospital. Lucy parecia ter uns 20 e poucos anos e descendência asiático-americana, parecendo um membro da equipe chinesa de ginástica, com 1,27 metros, pesando 40 quilos, com um corte de cabelo estilo pichi e uma figura pequena. Ela estava longe do meu tipo habitual, mas tudo bem porque eu não estava procurando ativamente um parceiro desde meu divórcio, devido aos meus persistentes problemas de confiança. Quando você passa 2 horas por semana com alguém, é provável que haja alguma conversa, e a nossa começou com ela perguntando sobre como machuquei minha mão tão gravemente. Sendo honesto, dei a ela a versão condensada. Ela pareceu bastante chocada, para dizer o mínimo. E você diz que nem gosta dessa mulher? Acho isso difícil de acreditar, ela declarou sem rodeios. Parece que há muito mais acontecendo do que você está disposto a reconhecer. Meu outro terapeuta, o da minha mente, também diz isso, confessei. Tenho lidado com problemas de raiva e confiança com um conselheiro. Nem me faça começar a falar sobre problemas de confiança, ela retrucou. Parece que eu também tenho esses. Não se podia confiar que meu ex-marido permaneceria fiel, e é por isso que ele é meu ex há 6 anos. Não vou tolerar isso de ninguém. Nas 6 semanas seguintes, enquanto eu estava reabilitando minha mão, conversamos sobre vários tópicos. Descobri que ela tinha, na verdade, 37 anos, mas sua pele impecável de alabastro, penteado jovial e corpo esguio significavam que ela era regularmente solicitada a se identificar sempre que pedia uma bebida em um bar ou restaurante. Ela foi casada com o ex-marido por 8 anos antes da separação e, assim como Tracy e eu, eles não tiveram filhos. Descobri que eu realmente gostava da companhia dela e, quando minhas sessões oficiais de reabilitação terminaram, propus continuar a passar tempo juntos socialmente. Houve uma breve pausa, então ela me lançou um adorável sorriso de duende e concordou. Convidei-a para sair no próximo fim de semana e ela aceitou com a condição de que não jantássemos em um restaurante asiático. O comentário dela me pegou desprevenido, mas ela respondeu com um brilho travesso nos olhos, provocando: peguei você, gata. Desafio aceito, pensei comigo mesmo. Lucy e eu estávamos nos encontrando há quase 6 meses antes de levarmos as coisas para o próximo nível. Aconteceu porque ela estava ficando impaciente com minha abordagem cautelosa. Uma noite em um restaurante, ela fez um comentário espirituoso e, em resposta, eu me inclinei e lhe dei um beijo brincalhão nos lábios. Para minha surpresa, ela se inclinou ainda mais, prolongando o beijo por mais 10 segundos. Devo ter parecido completamente atordoado. Tudo bem, garanhão, qual é o problema? Não estou fazendo isso por você? Ela perguntou, frustração evidente em sua voz. Você está me deixando louco. Eu tropecei nas palavras, me sentindo estranho. Honestamente, parece um pouco estranho, confessei. Você parece tão jovem e eu sinto minha idade, como se estivesse sendo julgada por estar com alguém muito mais jovem. Adicionando vergonha à sua lista de problemas agora? Ela retrucou. Vamos, Jimmy, seja corajoso. Lembra da fala da Meg Ryan em Top Gun? Leve-me para a cama ou me perca para sempre. Fiz sinal para a garçonete, paguei a conta generosamente e saímos do restaurante. Antes de conhecer Tracy, eu tinha sucesso com as mulheres, mas ele declinou após o divórcio devido a problemas pessoais. No entanto, com essa duende encantadora me motivando, senti que era hora de dar um passo à frente.
Quando chegamos em casa, ela já estava despida. Suas habilidades de ginástica de uma vida passada ficaram evidentes quando ela pulou em mim na porta, e subimos as escadas com suas roupas gradualmente saindo. Quando chegamos ao topo, sua calcinha e saia estavam penduradas por um fio. Era apenas uma preparação para o que viria a seguir. Assim que chegamos ao quarto, ela tirou as pernas debaixo de mim e rapidamente deitou-se na cama. Lembro-me de dar a ela o maior sorriso que pude, sentindo como se meu rosto estivesse prestes a explodir de felicidade. Ela me deu o mesmo sorriso quando gentilmente a virei de costas, e tivemos um momento apaixonado juntos. Na manhã seguinte, quando acordamos, não consegui transmitir adequadamente a dor em meu corpo de 45 anos, mas ao mesmo tempo havia uma satisfação inegável em minha alma. Trocamos beijos, semelhantes aos diamantes experientes antes de tomarmos banho juntos. Meu soldado precisa descansar. Depois que terminamos de tomar banho, preparei o café da manhã para nós. Se me permite dizer, sou bem habilidoso na cozinha, e era evidente que ela estava impressionada. Enquanto comíamos, a conversa era mínima. Em vez disso, trocamos sorrisos, como se estivéssemos compartilhando uma piada particular desconhecida por qualquer outra pessoa. Alguns silêncios não precisam ser preenchidos. Este parecia perfeito como era. Então aconteceu. O olhar. Ele refletia o mesmo olhar que Tracy deu a Bat uma vez, transmitindo que ele era sua prioridade, não eu. No entanto, dessa vez, era Lucy lançando aquele olhar, direcionado a mim. Com um bocado de comida, ela silenciosamente mastigou, seus olhos se encheram de mais amor do que eu já tinha testemunhado. Eu sabia o que tinha que fazer. Peguei sua mão e pedi para ela passar o resto de nossas vidas juntas. Espera, sério? Ela exclamou, quase engasgando com a comida. A noite passada foi especial para mim também, mas isso não está indo rápido demais? E quanto aos seus problemas de confiança? A noite passada significou muito para mim, mas essa não é a única razão, eu respondi. Digamos que você passou no teste do café da manhã com louvor. Você está falando sério, não está? Ela perguntou, fixando os olhos em mim. Nunca falei tão sério, eu afirmei. Naquele momento, lágrimas começaram a fluir enquanto Lucy se desmanchava em uma onda de emoção. Eu te amo tanto, acho que a ouvi dizer enquanto se inclinava sobre a mesa para me abraçar com força. Ela chorou em meus braços por uns bons 5 minutos, e devo admitir que fiquei sobrecarregado. Depois que ela terminou de chorar, ela se afastou um pouco, olhou nos meus olhos e declarou, você está de plantão no café da manhã todas as manhãs. Combinado, eu concordei prontamente. Ela nunca perguntou sobre o desafio do café da manhã e eu nunca revelei isso. Tudo o que vou revelar é que testemunhei aquele olhar de afeição inúmeras vezes ao longo dos anos, reafirmando minha decisão. Esperamos 2 anos depois de nos casarmos para dar as boas-vindas ao nosso primeiro filho, uma menina, seguido por um menino 2 anos depois. Lucy largou o emprego assim que descobriu a gravidez. Financeiramente, estávamos mais do que seguros. Enquanto eu segurava a porta para Lucy no restaurante de luxo em nossa cidade durante um passeio de sábado à noite sem as crianças, um casal se aproximou por trás. Fiz um gesto para que eles entrassem também. O homem parecia ter cerca de 10 anos a mais que eu, mas a mulher parecia ter mais ou menos a minha idade, 55. Enquanto eles passavam, ela me pareceu familiar, mas, dado o número de pessoas que eu conhecia, não pensei muito nisso até que ela parou bem na minha frente e disse, você ainda guarda uma animosidade tão forte contra mim que nem consegue ser educada em público. Reconheci a voz imediatamente, mas precisei inspecionar de perto para confirmar, pois a pessoa diante de mim não se parecia muito com a Tracy que eu conhecia de cerca de uma década atrás. Seu rosto tinha mais rugas do que eu lembrava, e ela parecia ter engordado cerca de 25 libras. Tentei esconder minha surpresa, embora tenha certeza de que falhei. Tracy, peço desculpas por não ter prestado atenção, gaguejei. Não queria te ignorar. Quanto a qualquer animosidade contra você, bem, já faz um tempo. Acredito que deixei de lado pelo menos um pouco disso. A essa altura, nós 4 já tínhamos entrado. Apresentei Lucy a Tracy, e então fui apresentado a John Bartolomeu,
O par de Tracy, para a noite. Tracy mencionou que 2 maridos era seu limite até agora. Ela disse: John, não importa o que você faça hoje à noite, por favor, evite me tocar na frente do meu ex. Não terminou bem para a última pessoa que tentou. Tracy disse isso brincando, mas havia verdade em suas palavras. Bem, acabou muito bem para mim, Tracy. Adivinha quem acabou sendo meu terapeuta de reabilitação depois que machuquei minha mão naquele cara que maltratou você no restaurante naquela noite? Fiz um gesto em direção a Lucy, que corou timidamente. Então, suponho que lhe devo mais do que posso pagar. Você me causou o maior problema da minha vida, mas também se tornou o meio pelo qual encontrei o amor da minha vida. Considerando tudo, eu diria que se equilibrou. Pelo menos para alguns de nós, Jimmy. Pelo menos para alguns de nós. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.